Gente, esse é um domingo muito especial para nós, amém? Porque no próximo dia 31 de outubro, além da nossa festa, o Happy Pumping aqui, nós estaremos celebrando a Reforma Protestante, amém, gente? Você pode dar uma glória a Deus por isso? E nós temos aí esses 5 marcos que explicam o tema central da reforma: somente a Escritura. Está nas laterais aqui: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda glória, amém? E eu queria falar um pouquinho mais sobre esse assunto com você nessa noite. Queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, Romanos 1, versículo 16 e 17 diz, Romanos 1, 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor, está diante de nós a tua palavra, e quando nós abrimos a Bíblia, nós já estamos ouvindo o Senhor. O Senhor não fala apenas quando o pregador explica a palavra. O Senhor não fala apenas quando o pregador, ó Deus, ele prega a Escritura. Na verdade, a tua palavra por si só já é a tua voz. A tua palavra por si só, ela já tem o poder de impactar e transformar as nossas vidas. Mas, Pai, sabemos que o Senhor deseja usar homens e mulheres com a finalidade de nos esclarecer e aprofundar o nosso entendimento na palavra, para que possamos viver a vida que o Senhor planejou para cada um de nós. Então eu te peço, Senhor, uma vez que essa responsabilidade me foi concedida nessa noite, que no abrir da minha boca o Senhor nos ensine, o Senhor nos instrua, o Senhor nos esclareça, o Senhor aprofunde mais as nossas raízes, ó Deus, em quem Tu és, no solo da fidelidade do Senhor, para que ao sairmos daqui, sejamos como, ó Deus, cidades iluminadas, brilhando nesse mundo escuro. Sejamos sal, sejamos luz, salgando, conservando, transformando, Senhor, para que o Teu nome possa ser honrado através de cada um de nós. É o que nós pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Meus irmãos, eu quero começar esse momento de compartilhar com você com uma pergunta. Você sabe por que nós nos chamamos evangélicos? Por que nós nos chamamos protestantes? Nós nos chamamos evangélicos ou nos chamamos protestantes exatamente por causa desse marco, no 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, na igreja que ele era pastor, numa cidade chamada Wittenberg, cravou na porta dessa igreja os 95 pontos do sermão que ele ia pregar, amém, gente? Então essa noite eu só trouxe 94, amém? Então Lutero ia pregar 95, mas eu só trouxe 94, para a gente não se estender muito, amém, gente? Vou pregar só umas 3 horas para a gente poder ir embora cedo. Estou brincando. E o que acontece? As pessoas iam para a porta da igreja para ler o sermão, para ver do que ele se tratava. E quando as pessoas começaram a ver qual era o conteúdo da mensagem de Lutero, elas foram profundamente impactadas. E a partir desse momento, então, se dá o início de uma revolução com um viés religioso que tocou toda a Europa e posteriormente tocou o mundo. E por causa dessa nova percepção da relação com Deus que Lutero estava trazendo para o mundo do seu tempo, que na verdade não era nova, era um retorno às bases da fé cristã, então esse movimento passou a ser chamado de protestantismo, amém, gente? Nos nossos dias ele está mais conhecido como movimento evangélico, mas basicamente o que é ser protestante? O que é ser um cristão evangélico? Vocês estão comigo? Escute isso aqui. No coração do protestantismo
estão afirmações, no coração, no seio da nossa fé, estão afirmações. Mas essas afirmações não são afirmações sobre como a religião deve funcionar, ou sobre como a igreja deve ser. No coração da nossa fé estão afirmações sobre Deus, sobre quem o nosso Deus é, e sobre como Ele deseja se relacionar conosco, amém, gente? No coração da nossa fé existem afirmações, mas não é afirmações sobre como tem que ser a minha vida, apesar de que isso existe na fé cristã. As afirmações que estão no núcleo da nossa fé não são sobre como a igreja deve acontecer, apesar disso fazer parte da nossa fé. Mas a parte mais importante, a cereja do bolo, do que o protestantismo nos ensina, a fé evangélica nos ensina, é sobre como Deus está agora se relacionando com os seres humanos, amém, queridos? Como eu e você. Ou como diria o pastor Márcio Valadão, a nossa fé, a nossa religião, a nossa percepção de relacionamento com Deus não é um conjunto de regras e doutrinas, mas é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Ou sendo um pouquinho mais específico, eu poderia dizer que no seio da nossa fé não estão um conjunto de regras e doutrinas, mas a maneira como Deus está se relacionando conosco através da obra do seu Filho Jesus Cristo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Só que nem sempre essa foi a percepção de como deveria funcionar o relacionamento com Deus. Então eu quero trazer algumas informações importantes aqui para você entender um pouquinho do contexto de Martinho Lutero e de como estava a Europa religiosamente falando no seu tempo. Escute isso. A Europa no tempo de Lutero, gente, estava cheia de doenças, e essas doenças representavam um grande desafio social. A peste bubônica, que havia devastado esse continente algumas décadas antes, continuava a ressurgir em alguns surtos locais, e gerava muito medo, o medo da morte nas pessoas. As condições de higiene da Europa eram precárias, especialmente nas cidades, onde o saneamento básico era praticamente inexistente, o que facilitava a propagação dessas doenças infecciosas. Todo mundo comigo? Além disso, nós temos que lembrar, 1517, a medicina era limitada, e essa percepção, né, essa compreensão, né, do que estava acontecendo no mundo à volta, com uma medicina limitada, estava se misturando às crenças religiosas, levando muitas pessoas a enxergarem todo esse contexto de doença e de morte como uma punição de Deus sobre o povo que não vivia de maneira fiel à sua vontade. O cuidado com as doenças ficava a cargo das instituições religiosas, e alguns médicos seguiam métodos rudimentares, às vezes instalando até medo no coração das pessoas durante o tratamento das suas doenças. Esse cenário de sofrimento e de mortalidade alta reforçou assim então o poder da igreja, que já buscava então, em muitas situações, ao invés de levar conforto espiritual para as pessoas, levar mais medo da morte ainda, levando as pessoas a sérios problemas emocionais. O que acontece é o seguinte: a igreja católica dizia, isso aqui está acontecendo no mundo, porque nós não vivemos a forma como Deus espera. É verdade que Cristo fez alguma coisa por nós e nos possibilitou, né, o nosso relacionamento com Deus, mas agora é necessário que a gente complete o que Cristo fez por nós na cruz com obras de fidelidade, que a gente expresse esse caráter de Cristo agora na nossa forma de viver. Só que as pessoas, ao tentarem viver uma vida mais parecida com a vida de Cristo, elas se deparavam com a sua inabilidade, com a sua incapacidade. Porque, gente, uma coisa é fato: se você já tentou levar a vida cristã, eu espero que você esteja tentando fazer isso a sério, você vai perceber rapidamente que ser parecido com Jesus é uma coisa impossível, sim ou não? Ser parecido com Jesus não é uma coisa difícil, é uma coisa impossível. E aí você imagina, a igreja está dizendo, olha, você recebeu graça, mas você precisa completar essa graça agora pelo seu esforço, seja alguém mais parecido com Cristo. E aí as pessoas estão tentando imitar Jesus, só que nessa tentativa de imitar Jesus para serem mais parecidas com Ele, elas se deparam com a sua incapacidade de fazer isso. Isso gera culpa, isso gera medo,
Isso gera senso de condenação e a certeza de que esse juízo de Deus vai permanecer. E as pessoas então, elas precisam de alguma maneira se ver livres desse castigo. Então a igreja dizia: olha, se você quer minimizar a culpa pela sua inabilidade de obedecer o caráter de Cristo, então você pode comprar aqui uma indulgência. Se você comprar esse pedacinho da lasca da cruz de Jesus por apenas 500 moedas de prata, você vai reduzir 5 anos a sua condenação. Vocês estão comigo aqui? Então, exemplo, esse pecado aqui que você cometeu, então, exemplo, você mentiu na hora de pagar o imposto. Então esse pecado, ele gera uma condenação de 50 anos. Mas se você comprar esse pedacinho do manto da Virgem de Guadalupe, você vai diminuir 10 anos na sua culpa, só vão ficar 40 agora. Aí você paga esses 40 no purgatório, e depois que você pagar esses 40 no purgatório, aí então você vai poder ter acesso ao céu. Então as pessoas viviam debaixo desse medo e não querendo lidar com o sofrimento, né, do purgatório, o sofrimento ali da condenação, elas compravam indulgências para reduzir a sua pena, para que de alguma forma elas pudessem participar do céu. Vocês estão comigo aqui? Gente, esse sentimento de condenação, esse sentimento de medo, não estava apenas, vamos colocar assim, nas piores pessoas, porque você poderia pensar assim: pessoas que não vivem, né, uma vida justa podem lidar com esse sentimento, mas isso não é verdade. Martinho Lutero era um homem muito bom, era um monge, né, um sacerdote religioso, o cara que vivia uma vida excelente, que se a gente fosse olhar assim, né, para a vida dele, poderíamos dizer assim que era um cara quase que vivia uma vida perfeita, buscando sempre fazer as coisas certas, buscando sempre se parecer com Jesus. Só que a Bíblia diz que aquele sentimento de condenação não ia embora, porque Lutero percebia muitas vezes que até na sua forma de fazer o bem, o pecado estava ali. Às vezes ele fazia coisas certas pelos piores motivos do mundo, e ele vivia se confessando, flagelando o seu corpo, pagando indulgências, mas aquele peso de condenação, o medo da ira de Deus não ia embora. E aí Lutero começou a ficar com raiva de Deus, porque ele começou a dizer assim: olha, Deus colocou sobre nós um peso que a gente não tem como se livrar dele. Que Deus é esse? Como é que a Bíblia pode falar de um Deus de amor, se na nossa relação com Ele, ao invés de nós experimentarmos amor, nós experimentamos sentimento de medo, sentimento de ira e de separação? E Lutero foi lutando com isso, até que um dia ele ouviu uma voz dizendo para ele: abre Romanos e leia o capítulo 1, versículo 16 e 17. E sabe o que o Lutero leu ali? O justo viverá pela fé. E Lutero descobriu que ninguém precisava alcançar o mérito necessário para experimentar da salvação, porque Deus não estava salvando justos, mas sim estava salvando pecadores. A salvação não era uma coisa que Deus concedia para quem saía da lama do pecado e se encontrava com Jesus do outro lado. Não, a salvação era Deus entrando na lama, pegando quem estava lá dentro e trazendo para fora na companhia dele. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Só para você ter ideia, diz a história que quando Lutero ele teve vocês entenderam? Ele teve uma experiência com esse texto tão maravilhosa, que o sentimento dele foi de ver as portas do céu se abrindo para ele, e Deus o convidando para entrar. Tem alguém comigo aqui? Gente, eu me alegro tanto assim, porque guardadas as devidas proporções, eu posso dizer para você que essa foi a minha experiência de fé. Porque eu cresci na igreja, gente. Eu nunca saí da igreja. Não estou dizendo que eu nunca pequei, amém, gente? Porque nesse 1,67 m de altura tem pecado também. Apesar do tamanho, o pecado consegue entrar aqui. Mas eu nunca fui para o mundo, né? Eu nunca entrei numa boate, eu nunca usei droga, eu nunca... Essas coisas que o pessoal, né, fala por aí, fulano de tal fez isso. Gente, eu basicamente assim, tá vendo meu jeitinho aqui? É isso aqui. Só que, apesar de viver na igreja, eu lidava com um sentimento de condenação constante.
Eu não sei quantas vezes, gente, durante a minha infância e adolescência, eu vim à frente em momentos de apelo entregar minha vida para Jesus, e às vezes eu ficava com tanta vergonha do que as pessoas iam pensar, de tantas vezes que eu já tinha vindo, que às vezes eu procurava pastores num lugar escondido e dizia para eles assim: por favor, você pode fazer oração de confissão comigo? E aí o pastor fazia e falava assim: mas você já não é crente? Falava assim: já, mas eu não conseguia ter certeza da minha salvação. Eu não conseguia ter certeza de que Deus tinha perdoado os meus pecados. Eu vivia debaixo desse sentimento de culpa. E vivendo debaixo desse sentimento de culpa, eu estava tentando o tempo todo comprar o amor de Deus com os meus méritos. E sabe o que acontecia? Às vezes quando eu conseguia, entre aspas, viver a vida que eu achava que estava agradando a Deus, aí eu ficava orgulhoso, porque eu pensava assim: agora eu estou demais. Agora Deus deve estar orgulhoso de me ter para Ele. E aí logo em seguida vinha a queda, e aí o sentimento de condenação era maior ainda, porque aí eu pensava assim: cara, eu não consigo. Até que um dia eu entrei numa crise na minha fé, no meu relacionamento com Deus, e Deus usou essa crise para me confrontar profundamente. E lá no poço mais profundo, no meio dessa crise, o Senhor soou um texto no meu coração. Jesus brilhou um texto e falou assim para mim, está lá em Lucas capítulo 10, quando os 70 estão voltando da missão, eles voltam dizendo assim: Jesus, maravilhoso, os demônios se submetem, os enfermos são curados, tudo isso é bom demais. Aí Jesus fala: isso é bom, não é? Isso é muito bom, mas melhor ainda é vocês saberem que o nome de vocês está escrito no livro da vida, no livro dos céus. Gente, eu estava num culto, e de repente esse texto veio dentro de mim, pum, alegre-se ainda mais, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Gente, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu comecei a correr na igreja e gritar, e as pessoas olhavam e falavam assim: o que está acontecendo? E eu dizia para as pessoas: o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o meu nome está escrito nos céus. Meu nome está escrito nos céus. Eu estou salvo, meu nome está escrito nos céus. Sabe quantas vezes eu vim para frente depois desse dia? Nunca mais, porque dentro de mim eu sei, porque sei que eu nasci de novo. Eu tenho o Espírito habitando dentro de mim, e eu sou salvo pela graça de Deus, por meio da fé depositada em Cristo. Então eu entendo Lutero. E aí o que aconteceu é que o Lutero começou a falar essas mensagens, exemplo, 95 teses, era muita coisa para falar. As pessoas, elas não iam conseguir guardar a substância do discurso do Lutero. Então os reformadores condensaram um sermão de 95 teses e muitas outras informações, é claro, em 5 propostas, que são os 5 solas: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. E basicamente esses 5 solas respondem à pergunta mais importante do mundo. Qual é, Zulata, a pergunta mais importante do mundo? É como se dá a relação de um homem como eu e você com um Deus tão maravilhoso como o nosso. De que maneira um Deus tão maravilhoso como o meu e o seu pode se relacionar com homens e mulheres como eu e você? E a resposta para essa pergunta é: a Bíblia diz que esse Deus maravilhoso se relaciona com gente pequena e limitada como eu e você, por causa da graça dele. Esse Deus é um Deus muito gracioso, muito amoroso, e é por isso que ele se volta na direção de gente como eu e você. E essa graça nos foi manifestada pelo Filho dele, que deu a vida lá na cruz do Calvário. E agora, por meio da fé, nós podemos nos apropriar dessa graça que foi oferecida por Cristo, para vivermos nesse momento para a glória de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Aleluia! Em outras palavras, no coração do protestantismo está a afirmação. Que afirmação? Não sobre religião, não sobre o funcionamento da igreja. A afirmação que o protestantismo faz é sobre como Deus está se relacionando conosco.
A afirmação do protestantismo não é sobre estruturas de igreja, não é sobre o funcionamento da fé. A afirmação mais importante da fé protestante é: a nossa fé não é um conjunto de regras e doutrinas. A nossa fé é o nosso relacionamento com Cristo Jesus, ou a maneira como Deus está se relacionando conosco agora, pelos méritos de Cristo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E isso produz, o tema da mensagem vai entrar agora, hein? Uma espiritualidade mais saudável, ou a verdadeira espiritualidade. Coloca aí. Gente, olha as telas que ficaram, como ficaram maravilhosas. Olha, dá uma olhadinha à sua volta. Gente, não ficou maravilhoso? Vocês gostaram, gente? Quem gostou? Quem não gostou, não levanta a mão não. Vamos aplaudir o pessoal da arte da igreja, por favor. Gente, eu achei que ficou assim. Porque presta atenção, se uma compreensão errada da relação com Deus produz medo, ansiedade, se uma compreensão errada da fé em Deus traz até implicações sociais, na forma como você vai gerir o seu recurso, a forma como você tem expectativa do seu futuro. Então, a verdadeira compreensão da relação com Deus produz uma outra forma de se posicionar no mundo, uma espiritualidade verdadeira. Amém, gente? Eu quero mostrar para você aqui 4 maneiras como essa compreensão da relação com Deus pela ótica protestante, ela muda a sua vida hoje. De que maneira essa compreensão da relação com Deus pela ótica do protestantismo afeta a minha vida agora? Tem alguém comigo aqui? Abra comigo a sua Bíblia bem rapidinho, em Jeremias 31. Então, qual é a primeira maneira, Zulato, que a mensagem da graça, a mensagem da relação com Deus pelos méritos de Cristo, qual que é a primeira maneira que essa mensagem afeta a minha vida agora, afeta a minha espiritualidade? Primeira maneira, vocês estão comigo? É que todo cristão verdadeiro pode agora ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ou seja, nós não precisamos mais conhecer a Deus pela mediação de um sacerdote. O véu foi rasgado e a gente pode entrar na presença de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Jeremias 31, põe lá na tela agora. Meu Deus, aleluia. Tem alguém comigo aqui, gente? Jeremias 31, 31. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Segue, por favor. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados, gente? Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Versículo 34, olha isso aqui. E ninguém mais ensinará ao seu próximo dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior entre eles, diz o Senhor, porque eu vou perdoar a maldade deles. Não, glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Ou seja, se você é um crente protestante, você conhece Jesus. Fala comigo, eu conheço Jesus. Não, fala forte, fala, eu conheço Jesus. Meu irmão, presta atenção, se você continua tendo a necessidade de que alguém te apresente Cristo, sabe o que significa? Que você não o conhece. E se você não o conhece, sabe o que significa? Você precisa nascer de novo. Você precisa converter. Porque, irmão, quem nasce de novo e entra num relacionamento com Deus pela perspectiva da ação de Deus,
passa a conhecer quem esse Deus é pelos méritos de Cristo. Um crente nascido de novo sabe quem é Jesus, conhece a voz de Jesus. Jesus fala assim: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Eu falo para elas: vai para a direita, e elas vão. Eu falo: vai para a esquerda, e elas vão, porque elas são o rebanho do meu pastoreio. Elas conhecem a minha voz, pelo amor de Deus. Por isso que o crente tem umas experiências diferentes. Tem alguém comigo aqui? O crente está lendo a Bíblia e de repente ele sente uns calor diferente no coração. O que é isso? É Deus falando com ele na palavra. Às vezes ele está orando, né? Uma pessoa poderia olhar para a gente e falar assim: esse povo é tudo doido. Eles ficam num lugar fechado, de olho fechado, bota uma música de fundo e fica: Senhor meu Deus, aleluia. E mesmo que a gente não saiba orar como convém, vocês estão comigo aqui? A gente sabe que por causa de Cristo o Pai está com os ouvidos inclinados na nossa direção, ouvindo a nossa oração. Alguns anos atrás, gente, e hoje eu sei o que é isso, mas alguns anos atrás eu ouvi essa ilustração do David Keeler, eu achei muito legal. Muitos anos atrás, era 2002, bastante tempo atrás. Eu tinha nessa época 17 anos, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu tenho uma filha de 2 anos, eu entendo o que ele estava falando na época. Mas se você é pai, você sabe o que eu vou falar aqui. Todo pai entende a linguagem que o filho usa, amém? Não importa quão estranha ela pareça para os outros, sim ou não? Quem concorda comigo aqui? Às vezes seu filho está falando uma coisa, as pessoas olham e falam assim: hã? Você fala: não, está pedindo água. Só você entendeu. Às vezes eu vejo a minha filha falando e as pessoas ficam assim: o que ela falou? Falou isso. Porque não importa qual a língua estranha um filho fale, o pai sempre entende. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? As pessoas podem olhar e achar muito estranho o que você está falando, mas o pai sabe a linguagem do filho, porque ele conhece aqueles que são dele. Ou seja, você está falando e pode parecer muito estranho para todo mundo, mas o pai, com os ouvidos inclinados, ele diz: sim, meu filho, eu já entendi o que você falou, pela obra do meu espírito. Ele está traduzindo essa linguagem estranha, mas eu conheço o teu coração. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Primeiro lugar, nós temos acesso, irmãos. Nós conhecemos Jesus. Vocês estão comigo? Segundo, abra aí, 1 João capítulo 4, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. 1 João, primeira epístola de João, não é o Evangelho. Primeira epístola de João, isso, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreus, amém? Vai seguindo aí, tá ali ó, 1 João, perto do Apocalipse, entre Gênesis e Apocalipse, tá lá, pode, vai vaso, que meu tempo está correndo, eu preciso ter isso aqui na tela. Isso, vamos aplaudir o pessoal da mídia lá, gente. Pessoal, eu adoro encher a paciência dos outros. A minha esposa fala que eu faço isso porque é uma forma de expressar amor pelas pessoas. Então se um dia você me vem enchendo a sua paciência, saiba, eu gosto de você. 1 João capítulo 4, versículo 9 fala assim: foi assim que Deus manifestou o amor dele entre nós, ou por nós. De que maneira? Ele enviou o Filho dele unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por ele, amém? Versículo 10, e nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, pelo amor de Deus, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pode seguir. Amados, visto que assim Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, a base do amor entre cristãos não é o amor que eu tenho por você, é o amor que Deus tem por você. Eu tenho que te amar a partir do amor que Deus tem por você, amém, querido? Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Pode seguir? Sabemos que sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito.
E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Tem alguém comigo aqui? Versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Pulou um textinho aí, hein? Pulou o 18, né? Isso, tá vendo? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 19 agora, por favor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Qual é a segunda realidade que a vida espiritual, a verdadeira espiritualidade dessa perspectiva protestante produz em nós? Ausência de medo. Fala comigo. No amor não há medo. Fala, o perfeito amor expulsa o medo. Presta atenção. Se você está aqui e você vive debaixo de medo, de condenação, na sua experiência de relacionamento com Deus, você vive como alguém que não tem certeza. Você vive com medo de que se Jesus voltar daqui a pouco, você pode ficar. Você precisa ser aperfeiçoado no amor, porque na nossa relação com Deus não há medo. Por que não há medo? Porque a tua relação com Deus não é sustentada no que você pode fazer por Ele, mas naquilo que Ele fez por você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem deu início a esse processo todo, meu lindo, minha linda, David Leonardo, amém? Não foi você, foi Ele. Ou seja, meu irmão, não é o que nós entregamos que garante o nosso lugar na mesa do nosso Pai. O que garante o nosso lugar na mesa do nosso Pai é o que o nosso irmão mais velho fez por nós na cruz do Calvário. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Terceira maneira como essa forma de entender a relação com Deus muda a nossa vida, é que nós passamos a entender que tudo na nossa vida pode ser feito para a glória de Deus. Dentro de uma compreensão errada de espiritualidade, só as coisas que estão relacionadas aos dogmas, à realidade da igreja, glorificam a Deus. Só as coisas que nós julgamos santas, os sacramentos, né, o padre, a pessoa lá consagrada, não, essa pessoa é santa. Mas as coisas da minha vida, essas coisas são normais, são naturais. Nós vivemos muitas vezes uma vida assim. Dentro da igreja nós somos uma pessoa, mas da porta para fora somos outra, porque aqui nós temos que mostrar os aspectos da nossa vida de relacionamento com Deus. Mas lá fora eu resolvo a minha vida do meu jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Depois que você entregou a sua vida a Cristo e você passou a se relacionar com Deus pelos méritos de Cristo, Deus usa todas as coisas na sua vida para a glória do nome dEle. Sabe uma das coisas que o Lutero percebeu que glorificava a Deus e antes ele achava que não glorificava? O casamento. Lutero achava que quem vivia em castidade vivia uma vida mais santa do que quem casava, do que quem construía uma família. Aí depois que o Lutero foi alcançado por essa perspectiva da justificação pela fé, pelos parâmetros da palavra de Deus em Romanos, sabe o que aconteceu? Ele casou com uma mulher chamada Catarina Vambora. Literalmente, Catarina, vambora minha filha. Olha o que o Lutero falou, gente. Lutero falou assim: em 1 ano de casamento eu fui mais santificado por Cristo do que uma vida inteira dentro de um seminário. Vocês estão comigo aqui? 1 ano casado me fez ser mais parecido com Jesus do que passar a vida inteira no mosteiro.
Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o lugar que Deus quer formar o caráter dele na sua vida não é apenas do culto. Deus quer usar a sua família para formar o caráter dele na sua vida. Deus quer usar o seu trabalho para formar o caráter dele na sua vida. Deus quer usar os seus recursos financeiros para formar o caráter dele na sua vida. Deus quer usar o trânsito de Orlando. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Para formar o caráter dele na sua vida. E o trânsito de Orlando é uma coisa difícil, viu? Ou seja, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode comer um prato de comida e Deus ser o centro disso, ou você pode comer um prato de comida e a insatisfação ser o centro disso. Você pode comer um prato de comida alegre pelo sabor que você está experimentando, ou você pode comer o prato de comida murmurando por aquilo que você desejava comer, mas não está comendo naquele momento. Tudo depende da forma como você compreende o mundo, a tua relação com Deus. E por último, e eu termino aqui, fica de pé por favor. Vocês estão gostando da palavra, gente? Dá um glória a Deus forte aí, amém? O pastor André está assistindo, ó. Quarto, a relação com Deus, quando nós temos essa perspectiva da fé, pela ótica protestante, a relação com Deus deixa de ser, pelo amor de Deus, um lugar de condenação e juízo, e passa a ser um lugar de consolo e descanso. Eu não sei se você já viu, eu sei o que significa você estar num lugar em que a presença de Deus está manifesta e você não se sentir digno de aproximar. Eu sei o que é isso, eu vivi isso. Eu fico imaginando o Adão. Gênesis capítulo 3, Deus fala para ele: Adão, come de tudo, come livremente, come da árvore da vida, mas não come da árvore que está a árvore que está lá no meio do jardim, Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal dela. O dia que você dela comer, você vai morrer. E aí Deus percebe a solidão de Adão e diz: não é bom que ele viva só. E aí Deus faz uma auxiliadora para ele. E aí um dia a Bíblia diz que eles estavam ali vivendo essa vida de relacionamento com Deus, curtindo o jardim, e uma serpente se intromete ali no meio, se aproxima da mulher e fala para ela: ó, essa vida que Deus propôs para vocês é muito legal, tem muita árvore, tem muita comida, tem muita coisa boa, mas tem outra coisa mais gostosa para experimentar. Essa vida é boa, mas assim, e se vocês pudessem construir a vida que vocês tanto querem? E se vocês pudessem fazer as coisas acontecerem do jeito que vocês querem? E se vocês fossem o Deus da parada? Aí a mulher pensou: rapaz, até que esse negócio é interessante, né? Não tinha parado para pensar nessa perspectiva. E a Bíblia diz que, vendo a possibilidade de ser Deus, e em vez de ter Deus, ela tomou do fruto, comeu, deu para o seu marido. A Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram e imediatamente eles perceberam que estavam nus. Antes a nudez era transparência, era comunhão, mas agora a nudez era medo, era a sensação de estar exposto diante do outro. Por isso eles se cobrem para esconder a nudez. E a Bíblia diz que, não satisfeitos de cobrir a nudez, quando eles ouvem os passos de Deus, aqueles passos de alguém que antes era um amigo, a Bíblia diz que eles têm medo e eles se escondem. E Deus, procurando para eles, para desfrutar da comunhão, pergunta: Adão, onde você está? E o Adão responde de um lugar escondido: Deus, eu tive medo, ouvi os seus passos que andava na viração do dia, eu tive medo e me escondi. E eu fico imaginando Deus olhando para ele e pensando: gente, será que é a roupa que eu vim hoje? Será que é o perfume que eu usei? Porque não havia nada em Deus que pudesse causar naquele casal o sentimento de pavor. Deus continuava sendo o mesmo Deus. O pecado não muda Deus, irmãos. O pecado muda quem a gente é. Deus permanece sendo gracioso, amoroso, bondoso, santo, justo. Um Deus que deseja se relacionar com pecadores, mesmo quando esses pecadores estão num lugar de isolamento. E aí Deus fala: se você está me olhando diferente, é porque você fez o que eu te pedi para não comer.
Ou seja, o pecado, a tua forma de se relacionar comigo agora foi alterada, porque você desobedeceu as minhas ordens. Então você está me enxergando agora como um inimigo, porque você sabe que agora, ao me desobedecer, eu preciso de alguma forma lidar com isso com você. E aí a Bíblia diz que Adão começa a se justificar. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vira para a mulher fala, foi a serpente. Aí a serpente olhou para trás, viu que não tinha ninguém e falou, lascou para mim. Estou brincando. Mas é isso que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes quando nós vivemos debaixo do medo, quando nós ainda não nos encontramos no amor de Deus, nós ficamos tentando provar. Às vezes não é provar diretamente para Deus, mas nós ficamos tentando provar para os outros que nós somos boas pessoas, porque nós ainda não estamos satisfeitos no amor de Deus. Então a gente tem que mostrar para o outro que a gente é bom, que a gente é boa gente. Mas meu irmão, presta atenção, nós não somos boas pessoas. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós aqui precisamos de Deus desesperadamente. É a nossa tentativa de provar a nossa bondade que fica gerando esse sentimento de culpa, de medo, de separação. Mas o dia que você bate no peito e diz, Deus me perdoa, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Mas eu sei que a tua graça pode receber até mesmo gente como eu, em estado de queda e de separação. Você encontra do outro lado os braços de um Deus pródigo, que corre na direção de homens e mulheres que se voltam para Ele em arrependimento. E ao invés de elas experimentarem medo e condenação, elas passam a experimentar consolo. Olha que interessante, Jesus diz que aqueles que se colocam na experiência de relacionamento com Deus por causa dele agora, experimentam a presença de Deus como consolador. Jesus fala assim, eu preciso ir para que Ele venha. Se eu não for, Ele não vai vir. Mas se eu for, eu vou enviá-los. Está lá em João 16. Sabe quem é esse Ele? É o Espírito da verdade. O mundo não vê, o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É por isso que muitas vezes a gente vem para um culto como esse, chega aqui atribulado e sai daqui voando. Do lado de fora continua tudo do mesmo jeito, mas você lembrou que você tem um Deus que é por você e não contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A experiência da presença de Deus para mim e para você não é de medo, não é de fuga, é de consolo, é de paz, é de alguém que experimentou graça e favor diante daquele que é o Rei de todo o universo. Você pode levantar suas mãos a Ele nessa noite, pelo amor de Deus. Abre os seus lábios e cante em nome